Aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você em nossa sala de bate-papo. E hoje eu e o pastor Lincoln Menezes estaremos conversando sobre superação. O que faz uma pessoa superar os seus limites? O que faz uma pessoa ir além? O que faz uma pessoa ir avançar contra tudo e contra todos, diante de circunstâncias adversas? O que faz uma pessoa vencer obstáculos que poderiam ser intransponíveis? Bom, são esses assuntos que nós vamos conversar hoje nessa nossa sala de bate-papo. Pastor Lincoln Menezes, é um prazer muito grande receber você novamente, nosso cooperador aqui no programa Dialogando, coach, para nós trabalharmos essa questão, para nós falarmos sobre superação. É uma coisa muito importante a superação. E as pessoas, nesse mundo que nós vivemos, elas precisam cada vez mais de superação. Pastor, o que o senhor teria a dizer sobre o que é superar os seus próprios limites? Bom dia, Alonso, bom dia a todos que nos assistem. Superação é um tema importante e interessante. Nós estamos às vésperas agora das Olimpíadas e logo depois tem as Paralimpíadas, né? Um exemplo muito claro de superação. Superar os próprios limites. Muitas pessoas que com dificuldades, às vezes na sua locomoção, com dificuldades físicas, encontram uma força tão grande interna que é capaz de superar as suas próprias dificuldades. Eu acho que superação tem muito a ver com sonhos. Superação tem muito a ver com o que a pessoa vislumbra a respeito da vida. É uma reação da pessoa, independente dos limites, para superar suas dificuldades. Sejam elas dificuldades financeiras, seja ela dificuldades físicas, seja ela dificuldades em alcançar um objetivo específico. As pessoas sempre estão apontando essa superação quando ela faz uma força tal ou uma super ação em prol daquilo que ela acredita que realmente é possível fazer, é possível viver. Poderíamos citar N casos aqui, né, como Abraham Lincoln, como Thomas Edison, como várias pessoas que se destacaram não pelo fato de ter grandes oportunidades, mas de superar as suas dificuldades e conseguir realizar aquilo que se propôs a fazer. Então nós vivemos num mundo em que existem muitas oportunidades e para outros existem poucas oportunidades. Mas a superação ela vai fazer com que o indivíduo saia da sua estagnação para desenvolver algo além de suas próprias forças, né? Você falou uma coisa muito interessante, que ele saia daquele ponto de partida, da estagnação, né? Isso é muito importante por causa do seguinte, nós temos hoje, vivendo esse contexto que nós estamos vivendo aí no nosso país, no mundo, né, pessoas que antes não tinham nenhuma possibilidade, né, ou estavam bem no seu emprego, na sua família, e de repente, bum, aquela notícia ruim aconteceu e ela teve que se superar e vencer novos desafios, vencer novos caminhos com relação a essas questões. E quando as situações assim, pastor, eu tenho o peso das notícias ruins, aquela coisa que vem, a morte de alguém, a morte de um ente querido, situações totalmente adversas, situações em que aquela notícia esmagadora acontece de uma hora para outra. Eu conheço a história, por exemplo, agora há poucos dias eu ouvi uma história de um pastor que estava indo bem, estava tudo certo com a vida dele, com a sua esposa, e eles estavam andando numa estrada e de repente um carro bateu em direção a eles e destruiu o carro, a esposa morreu, ele ficou com muitas sequelas do acidente, muitas coisas, enfim. E ele falando, ele depois dando o testemunho dele, falando sobre toda essa situação, ele foi e disse, olha, eu tenho que superar todos os dias. A minha
maior dificuldade hoje é não sentir dor. Se eu não sentir dor, eu já estou satisfeito com o meu dia. Como é assim essa superação diante das coisas adversas? Como é que a gente pode ganhar forças? Como a gente ganha forças? Como é que a gente pode? Isso é uma questão, o senhor que é coach aí, isso é uma questão biológica, isso é uma questão emocional, isso é uma questão psicológica, isso é uma questão espiritual. Pastor e coach, e aí? Na verdade, nós precisamos sempre de ajuda, né? É bom sempre andar. Nós sempre vivemos e nascemos para andar em sociedade. E recomendaria também, junto a qualquer pessoa que supera, o apoio do outro. Pode ser o outro um pai que o leve para cima, o outro que o traga para a vida, o traga para um cenário diferente. Um apoio de um pai, um apoio de um amigo, um apoio de um psicólogo, um apoio de um profissional, um apoio de um coach. É sempre bom ter alguém que te leve para cima, que te tira daquele cenário, né, e te mostre outras opções. Mas a pessoa, ela consegue trazer a superação quando ela vislumbra um objetivo, um sonho. Às vezes ele perdeu tudo, mas ele tem uma filha para criar, ele tem um sonho para realizar, ele tem uma tarefa a fazer, uma missão nesse mundo. E é esse sonho, essa verdade, essa trilha que ele precisa caminhar que o faz sair do lugar. Você vê muitas pessoas prostradas, frustradas, né? Encostados no seu próprio quarto, no seu próprio mundo, não querendo comunicação. Eles precisam sair daquele cenário, precisam viver uma nova etapa na sua vida, para que eles possam superar aquela situação. Mas é muito bom quando você tem um apoio. Muitas pessoas precisam de alguém que o tire daquele lugar, ajude. Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil que ela não consegue hoje sozinha, porque não conhece talvez a sua própria força para levantar dali. Às vezes rejeita a sua própria força. Mas se ela quiser, a pessoa manifestar o seu querer, uma segunda pessoa que esteja de pé talvez possa estender a mão e ajudar. Jesus sempre fazia isso, né? Estendia a mão e auxiliava aquela pessoa a sair daquele lugar. Mas Jesus sempre provocava a pessoa a manifestar o seu querer. Se você for perceber, Jesus dizia sempre assim: o que queres que eu te faça? Qual é a sua oração? E quando a pessoa manifestava realmente o seu querer, então ele fazia logo em seguida, de acordo com a necessidade da pessoa. Então a pessoa precisa realmente desejar, querer. Esse é um ponto principal. Sem o desejo, né, para uma ajuda. E a pessoa precisa saber que ela consegue transpor limites muito maiores do que ela mesma pensa. Porque às vezes nós somos contaminados, pastor Alonso, com alguns bloqueios da nossa própria mente. Bloqueios que vêm da infância, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai superar. Bloqueios por causa da nossa convivência, bloqueio... eu não posso, eu não vou conseguir, eu nasci numa comunidade mais pobre, eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir estudar. Às vezes você se impõe vários bloqueios que impedem de você realizar. E as realizações podem ser feitas por qualquer pessoa em qualquer tempo. Vai exigir um esforço, de uns mais, de outros menos, mas esse esforço vai ser o suficiente para tirar ele daquela situação. Olha, eu conheci uma pessoa que ele viveu uma vida relativamente boa, confortável, e um dia o comércio que ele trabalhava faliu e ele se viu numa situação de que ele não tinha mais nenhum dinheiro no bolso. E ele pegou, é uma história interessante, e ele pegou R$20 com um amigo e comprou uma caixa daquela de bananada, de mariola, a gente chama de mariola, vendeu aquela caixa, conseguiu arrumar um trocado, voltou, é verídica essa história, ele voltou, comprou de novo outra caixa com dinheiro, ganhou novamente. A partir daí ele foi mantendo contato, já comprou mais caixas, conseguiu crédito para comprar 10, 12 caixas, vendia tudo, conseguia vender tudo. Sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso é que ele conseguiu ter uma loja grande de doces por causa da situação adversa, mas tudo começou com a situação adversa. E outra é a história do homem que não tinha e-mail. Você já ouviu essa história? Essa história é engraçada.
O homem perdeu o emprego porque não tinha e-mail. E ele foi fazer outras coisas e conseguiu trabalhar com jardinagem. E conseguiu, a partir daí, uma grande empresa de prestação de serviço de jardinagem. Um dia foi lá alguém vender para ele, vender material, e chegou para ele e disse assim: o senhor tem um e-mail para eu mandar alguma coisa para o senhor? Ele disse: rapaz, se eu tivesse e-mail, eu estava naquele emprego lá até hoje. Quer dizer, alguém que se superou, né, diante das circunstâncias. Vem cá, pastor, mas não somente situações adversas acontece isso, mas também situações de limitações físicas, às vezes, né? Como se superar diante de limitações físicas? Porque, às vezes, você gostaria de fazer determinadas coisas. Por exemplo, você tem possibilidade de andar para ir a tal lugar, outros já não tem tanta essa possibilidade. Limitações da própria idade, né? É possível se superar? É possível superar seus limites mesmo assim? Porque tem muita gente que pode estar em casa agora falando assim: ah, mas isso eles estão falando ali porque daqui a pouco eles vão sair dali, vão andar, vão fazer as suas atividades e tudo mais. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer determinada atividade. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? A superação, Alonso, ela é tão real que as pessoas que vão, logo após a Olimpíadas, estava falando a respeito disso, nas Paralimpíadas, onde as pessoas que têm uma certa dificuldade ou limitação na sua estrutura física, encontrou as Paralimpíadas como uma forma de superação. E às vezes a pessoa, quando estava com toda a sua estrutura corporal completa, ela não fazia tudo aquilo que nas Paralimpíadas agora, para a questão de superação, ela agora faz. Nós vivemos, às vezes, muito no comodismo. Nós vivemos à parte, né, e satisfeitos com o que está ao nosso redor. Não pensamos que realmente a nossa vida pode impulsionar de tal forma que a minha vida e a vida do outro pode ser melhor. Eu posso gerar na minha vida, a minha vida pode ser uma melhor, pode viver uma melhor versão, como eu posso, se assim podemos dizer. Eu posso viver o melhor de mim. Se fosse refletir com as pessoas que nos assistem agora, seria como que seria você vivendo na sua melhor versão? Se você fosse desenhar exatamente como você gostaria de viver na sua melhor versão, no seu melhor momento, como seria você vivendo 100% em todas as áreas da sua vida, na área sentimental, na área espiritual, em todas as áreas da sua vida, como que você conseguiria viver 100% nelas, na sua totalidade? Às vezes nós Isso é totalmente subjetivo, né? Nós nos subjugamos. O que acontece? Não existe a questão da vida perfeita, mas eu acho que desenvolvemos muito menos do que aquilo que somos capazes. Tanto é que quando acontece uma coisa difícil conosco, muitas vezes a gente faz uma força sobrenatural para poder superar aquela situação e conseguimos. Um exemplo simples é quando você vai numa academia e você está lá malhando nos primeiros dias e aí você logo, nos primeiros minutos, se sente cansado. Aí vem um professor e diz: vambora, e você começa a andar, correr, e daqui a pouco você olhou no relógio e correu mais 20 minutos com aquela expressão externa, com aquela força externa que o professor te deu. Ora, se a sua mente mandou você parar nos primeiros minutos e você, depois de uma força externa, de uma motivação, andou 20 minutos, isso significa que você pode trazer superar nesse ponto pequeno, nessa situação de vida, né, simples como academia, mas em outras situações de vida também. Muitas pessoas que estão nos assistindo começaram e terminaram a faculdade várias vezes. Uns pelas suas próprias dificuldades mesmo, outros porque não conseguiu levar aquela faculdade e as coisas da vida começou a roubar o tempo das situações ou coisas de baixo impacto, começou a roubar o seu tempo e ele não conseguiu dar prosseguimento. Às vezes a pessoa tinha um sonho, mas o próprio esforço que a pessoa poderia fazer para continuar a viver o seu sonho não foi realizado. Então, o que a gente propõe até na área de coaching é que a pessoa possa fazer uma gestão do seu tempo
de forma a enxugar as gorduras do tempo e atacar aquilo que realmente faz sentido, né? O tempo de qualidade com a família, o tempo no trabalho, né? O tempo de lazer, primar sobre isso, o tempo de estudo, o tempo de aprimoramento e sempre aperfeiçoando, né? Do lado de pessoas que te colocam para cima. Isso é muito importante. Tinha uma coach famosa que disse que nós somos resultados das 5 pessoas que estão ao nosso redor. É muito interessante isso. Resultado das 5 pessoas que estão ao nosso redor. E quem anda ao seu lado, né? Às vezes você tem um adolescente em casa e de repente ele chega em casa cheio de manias, diferente. Que isso? Não estou entendendo esse comportamento. Na verdade, é fruto do convívio dele, dos seus colegas. E quando você anda com pessoas que te levam para cima, que te apontam um futuro, que você acaba interiorizando aquela atmosfera e você acaba te impulsionando para você realizar os seus próprios projetos. Então, daí surgem 2 questões aí interessantes. A primeira, eu acho que a primeira se torna até óbvia. Os pais devem fazer com que os seus filhos busquem sempre uma superação. Agora, a segunda, nós devemos nos afastar de amizades que nos colocam para baixo, porque nós temos muita gente assim. E até, às vezes, inevitável. A situação, às vezes, é até inevitável. Por exemplo, um parente. Você, às vezes, tem um parente que só te coloca para baixo. Né? Você chega, oi, eu estou bonita? Ui, você está horrível hoje. Né? Existem tipos de parentes que só colocam as pessoas para baixo. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de pessoa? Né? Eu estou falando parente, mas não é só parente, não. Tem um amigo de trabalho que você, querendo ou não, você tem que estar perto dele. Tem uma pessoa que você convive, seja em qualquer ambiente social, que você tem que estar ali, tem que estar com ele, mas aquela pessoa, ela primeiro não se aceita, ela tem uma dificuldade tremenda, e em não a aceitando, estando com problemas emocionais, ela mal resolvida na vida, ela também acha que todo mundo tem que ter a vida dela. Então, ela sempre tem uma palavra negativa. É aquela história, né? O copo está sempre meio vazio, né? Para ela, o copo sempre está meio vazio. E aí, a gente tem que se afastar desse tipo de gente, a gente tem que não deixar que essas palavras negativas bloqueiem o nosso pensamento positivo. Como é que é isso aí, pastor? Quando a pessoa expressa uma situação de sempre depreciação do próximo, isso acaba revelando uma coisa que está nela mesma. Às vezes ela, por não conseguir superar determinadas situações ou alcançar determinados objetivos, ela acaba, às vezes, intrinsecamente não desejando que a outra pessoa consiga. Quando ela vê alguém galgando um lugar, né, melhor, ela quer puxar a pessoa de lá praticamente, quase que inconscientemente, porque ela por causa da insatisfação própria. Essa pessoa precisa de ajuda. Nós precisamos motivar um ou outro, né, para acrescentar na vida do outro e não retirar na vida do outro. Eu recomendo ter um grupo de amigos que te leve para cima, que possa realmente dizer quem você é de verdade, onde estão as falhas, mas auxiliando e apoiando você a apontar para o futuro. Esse tipo de pessoas, você pode ter com elas uma amizade, você não pode negligenciar a amizade de pessoas, porque, na verdade, é ela que precisa de você. E aí você precisa ser a pessoa que vai levar ela para cima. E não ser influenciada com aquela subjetividade dela de que nada dá certo, de que tudo está horrível, de que o mundo não é desse jeito, que não pode ser melhor. Então, se você tem esse tipo de amizade, tem que ser forte o suficiente para influenciar para frente. E não o contrário. Isso aí pode ser muito prejudicial para pessoas, de ter amigos que sempre te colocam para baixo e você aceitar essa situação. Isso acontece no nosso dia a dia mesmo. Existem pessoas que enfrentam isso com a família, né? Inclusive, com relação aos seus pais, sua mãe, seu pai, sua mãe, às vezes eles mesmos não têm a situação bem resolvida
e acabam transferindo essa questão para os seus próprios filhos, né? Acabam transferindo isso para os seus filhos. Às vezes você vê filhos com muitos traumas, com muitos problemas, por causa do problema dos seus pais, porque os seus pais não foram bem resolvidos e acabaram transferindo essa questão para os seus filhos. E com relação a isso, seria melhor identificar isso no pai, na mãe, e a partir daí ser esse agente que você citou aí muito bem, né? Ser esse agente de transformação, Na verdade. Às vezes, o não desenvolvimento da criança ou uma educação comprometida com situações adversas, a necessidade de superação da criança ou do adolescente, às vezes numa situação difícil em família, que é comum hoje no Brasil, infelizmente, que é a separação, por exemplo. A criança, às vezes, ela não tem estrutura sentimental para poder enfrentar uma separação. E, às vezes, ela tem dificuldade de superar isso, precisa de um psicólogo, de uma outra pessoa que o ajude a entender a situação, o universo, porque na sua mente infantil isso não poderia acontecer. No seu universo digamos assim, de conto de fadas, o papai não poderia separar da mamãe. Então, isso causa dores profundas e, com o tempo, ela vai superando, mas, às vezes, isso é tão forte na vida dela que ela acha que isso vai se repetir. Muitas vezes, as pessoas, adolescentes ou jovens que vão casar já procuram, às vezes, psicólogos para dizer que ela não vai ser feliz no amor. Pessoas que desmancham, separam antes de casar porque ela não quer nunca sofrer aquela divisão que um dia aconteceu com seus pais. Pode acontecer. Mas a superação é importante e o outro é importante para te ajudar nessa superação. Por isso essa necessidade de se cercar de pessoas que te levam para frente, que te colocam para cima e não te levem por mau caminho, né? Porque a Bíblia também diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Às vezes o pai ensina a criança no caminho que deve andar e vem as más companhias e ensinam uma estrutura de informações totalmente diferenciadas. A pessoa aparentemente parece que eles estão levando eles para cima, mas ao mesmo tempo estão engodando e levando elas para uma situação difícil, às vezes para as drogas, para uma bebida, para uma situação que ela pensa que está, né, se destacando junto da sociedade, mas ao mesmo tempo está se definhando. Há necessidade de ter discernimento e os pais são grandes agentes para ajudar os seus filhos nessa parte. Você me fez lembrar agora de uma passagem da Bíblia registrada lá no Evangelho de João, muito conhecida para quem lê a Bíblia, lá do cego de nascença. O cego de nascença, ele tinha um problema muito sério. Ele era cego, e isso era um problema que não foi causado por ele, mas ele nasceu assim, né? E perguntaram para Jesus, e quem pecou, foi este ou foram os seus pais para que nascesse cego? Ou seja, se foi ele, ele tinha todo motivo para não se superar. Se foi seus pais, ainda assim ele poderia culpar tudo, né? Porque o problema é seus pais, o problema foi meus pais. Eu estou pagando um preço que não é meu. Eu estou pagando um preço que eu não deveria estar pagando. E Jesus respondeu para os discípulos, né, para aqueles que estavam próximos, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifeste as obras de Deus. Ou seja, a superação é uma questão altamente subjetiva, né? Eu acho interessante sobre esse ponto que você está falando, porque uma coisa que sempre acontece com a gente, e nesse ponto da palavra de Deus, as pessoas queriam procurar a mesma coisa. Nós sempre temos a mania de terceirizar a culpa. Por certo, às vezes também a culpa nem de todo foi nossa, mas às vezes quando nós erramos, terceirizamos a culpa. Como falou, quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Né? Desde Adão e Eva tem isso, né? Foi alguém. Foi Eva, foi a serpente. Eu errei porque fulano... Então, às vezes, nós precisamos dizer, olha, a situação é essa, aconteceu. Porque às vezes as pessoas ficam procurando o culpado de uma situação e não resolve a situação.
As pessoas às vezes ficam procurando o culpado e nutre o seu coração de ódio por aquele culpado, de tristeza por aquele culpado. Às vezes é o pai que abandonou a casa, é a mãe que abandonou o lar, é o pai que não teve sabedoria para dar instrução e acabou dando um mau exemplo, ou um amigo que fez algo e o traiu, ou desfez uma sociedade, né? Ou roubou, ou fez... Nós sempre procuramos o culpado, e quando procuramos o culpado, apontamos e as pessoas se estagnam, não vivem mais. Ela vive nutrindo o seu coração de ódio, de rancor, e ela começa agora a criar uma estrutura no coração amarga. E a pessoa às vezes começa a ficar amarga, porque aquilo se mistura, a essência da pessoa, ela começa falando diferente, o seu semblante já é outro. E uma das grandes coisas, por incrível que pareça, que se trabalham no coach, eu achei isso fantástico, é a questão do perdão. Estava estudando a respeito de um grande coach chamado Brian Tracy, e das suas vertentes, ele fala a respeito do poder do perdão. O perdão é a capacidade de você tomar aquela situação que está te atrapalhando e jogar fora e começar a olhar para frente. Porque a falta de perdão te faz olhar para o retrovisor da vida e você começa a bater com frequência. Quando a vida te apresenta um cenário novo em que você pode plantar coisas novas, e no retrovisor da vida você vai ver as flores que você vai plantar no decorrer do caminho. Interessante, né? O estudo do comportamento humano, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê de Jesus. Verdade. No estudo do comportamento humano e da importância e da influência dos ensinamentos de Cristo para toda a sociedade, e que, se isso fosse devidamente seguido, estaríamos numa situação bem melhor. Vale a pena perdoar. É um prazer estar com o pastor aqui e que possamos viver dias de superação. Amém. Na sociedade e em cada indivíduo particular. Amém. Nós estamos chegando ao final do programa Dialogando. Nós queremos agradecer a você e desejamos que você se supere os seus limites a cada dia. Que Deus te abençoe e te dê um final de semana de paz. Grande abraço. Tchau.